Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação assim bem específica de uma profecia bíblica, sabe? Aquela de Daniel 8, versículos 13 e 14. Ah, sim, a das 2.300 tardes e manhãs. Exato. A nossa fonte é um áudio que traz uma leitura particular sobre isso e a purificação do santuário. Então, a ideia aqui é explorar e entender os pontos-chave dessa visão específica. Legal. E é bom lembrar, né? Profecias bíblicas são textos que naturalmente geram muitas interpretações diferentes ao longo do tempo. É fascinante ver essas leituras. Com certeza. Bom, a passagem central, Daniel 8, 13 e 14, né? Fala da visão, um santo pergunta para outro, até quando vai durar essa visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora? E a resposta é Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. isso. E logo de cara, o que chama a atenção é essa questão do tempo, né? As 2.300 tardes e manhãs. Sim. E aqui já entra um ponto crucial da interpretação da nossa fonte. Para ela, essas 2.300 tardes e manhãs, que são entendidas como 2.300 anos, né? Elas não marcam um ponto final, exato para a purificação acontecer. Ah, não. Como assim? A ideia é que esse número, 2.300, define um período, um intervalo de tempo, sabe? Dentro do qual o evento da purificação deveria ocorrer. Não um prazo final, tipo, acaba aqui. Entendi. Tipo, não é uma contagem regressiva para um dia X, mas sim uma janela de oportunidade, digamos. Exatamente. A fonte até usa uma analogia, tipo, o aniversário tem data fixa, né? Dia 22 de setembro, sei lá. Mas um evento pode ser marcado para acontecer em algum momento durante o ano seguinte. Certo. Nessa leitura, então, a purificação teria ocorrido mais ou menos 500 anos depois da visão de Daniel. Ou seja, bem dentro desse período maior de 2.300 anos, que teria começado ali no momento da resposta do santo. Interessante essa flexibilidade no tempo profético. Mas aí vem a outra parte que talvez seja ainda mais intrigante. O que seria o santuário nessa interpretação? Porque normalmente se pensa no templo físico, né? Pois é. E aqui a interpretação da fonte dá um salto assim bem grande. Ela propõe que o santuário não é uma construção, não é pedra sobre pedra. E o que seria, então? Seria o próprio homem, o ser humano. O homem, o ser humano, como o santuário a ser purificado. Nossa, É uma mudança de foco radical. Tira a profecia do cenário, digamos, histórico-político de Israel e traz para uma dimensão muito mais pessoal, espiritual, soteriológica até. mas qual é a lógica? Como eles conectam isso, o homem como santuário? A conexão é feita lá atrás, com a queda de Adão. A ideia é que, com o pecado original, o ser humano se tornou impuro. E o Espírito Santo, que a fonte identifica com Deus mesmo, não poderia mais habitar nele. Esse santuário humano teria sido profanado, entende? Entendi a linha de raciocínio. O santuário original, onde Deus habitava, era o próprio homem que se corrompeu. Exato. E por isso precisaria de purificação. Ok, seguindo essa lógica então, como esse santuário humano seria purificado, segundo essa interpretação? Bom, aí entra o ponto central do cristianismo, né? A purificação, segundo essa visão, aconteceu através do sacrifício de Cristo na cruz. Ah, claro, a expiação dos pecados. Isso. Esse ato de Cristo teria limpado espiritualmente esse templo humano, possibilitando que Deus, o Espírito Santo, voltasse a habitar nele. Então, peraí, deixa eu ver se entendi. Nessa leitura, o grande evento da purificação profetizado não seria algo lá no fim dos 2.300 anos, mas sim um evento dentro desse período, a morte e ressurreição de Cristo, que abre a possibilidade da purificação para quem crê a partir dali. Precisamente. É essa a leitura. A fonte argumenta que, depois do sacrifício de Cristo, a pessoa que entrega a sua vida a Ele, que crê, se torna de novo essa morada do Espírito Santo. E isso seria o cumprimento da profecia da purificação do santuário. Só que numa escala individual, espiritual. Faz sentido dentro da lógica que eles propõem. E a fonte também menciona outra profecia de Daniel, a das 70 semanas. Qual a relação que eles fazem entre as duas? Então, segundo essa interpretação,
As duas profecias, as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas, tratam, na essência, do mesmo evento fundamental, O mesmo? Qual? a purificação do santuário, ou seja, a obra redentora de Cristo, a morte e ressurreição dele. O ponto central é o mesmo. Mas então qual a diferença entre elas? Por que duas profecias sobre a mesma coisa? A diferença estaria no foco temporal e nos detalhes. A profecia das 70 semanas, que são interpretadas como 490 anos, teria um cronograma assim bem mais determinado, mais fixo, com início, meio e fim bem marcados, sabe? Detalhando eventos específicos que aconteceriam nesse período. Ah, sim, como a morte do Messias na metade da última semana, coisas assim. Exato. É um tempo pré-determinado, com eventos específicos atrelados. Já a profecia dos 2.300 anos, como a gente viu, estabeleceria um período mais amplo, uma janela temporal maior, dentro da qual o evento-chave, a obra de Cristo, ocorreria, mas sem aquela precisão cronológica, aquele detalhamento das 70 semanas. Entendi a distinção, uma mais focada no quando exato e nos detalhes, a outra mais no dentro de qual período o evento principal acontece. Isso. É como se uma desse um mapa detalhado e a outra desse a área geral onde o tesouro está escondido. Boa analogia. Então, para a gente recapitular a visão dessa fonte que a gente analisou, as 2.300 tardes e manhãs são um período de anos, não uma data final exata. O santuário é o ser humano, a purificação desse santuário aconteceu pelo sacrifício de Cristo, possibilitando a volta do Espírito Santo, e essa profecia se conecta com a das 70 semanas, que trata do mesmo evento redentor, mas com uma abordagem temporal mais rígida e detalhada. É isso? Exatamente essa linha de pensamento apresentada pela fonte. Ok, conseguimos desempacotar a interpretação. Sim, e sabe, essa leitura toda levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Se o cumprimento de uma profecia tão antiga sobre purificar um santuário é visto como algo tão ligado à fé individual, à aceitação pessoal de Cristo, como será que isso muda a forma como as pessoas veem a conexão entre esses textos sagrados históricos e a própria vivência espiritual delas hoje? É uma boa reflexão final. Como interpretações assim podem de fato trazer o texto antigo para uma relevância muito pessoal e contemporânea. Exato. Mostra como diferentes lentes de leitura podem abrir camadas e mais camadas de significado, mesmo em passagens que a gente acha que já conhece bem. Fica aí para pensar.